Vamos analisar esta decisão, não só do Presidente, mas a consequente decisão do Governo relativamente a este diploma da ADSE. Ricardo Jorge Pinto, boa tarde. Olá, boa tarde. Estará a maioria a afrontar o Presidente da República com esta decisão de fazer baixar ao Parlamento sem qualquer alteração o diploma? As duas, ou isto foi já discutido nas reuniões semanais entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e então aí tratar-se-á de um mero pro forma, isto é, um ponto de vista do Presidente que não é compatível com o ponto de vista do Primeiro-Ministro e líder do PSD, um dos partidos que tem maioria na Assembleia da República, ou, segunda hipótese, na verdade há aqui um sinal de uma divergência intransponível entre os dois, sabendo-se que tem havido alguma conciliação de interesses, sabendo-se que muito provavelmente a maioria tem cedido em alguns aspectos relativamente àquilo que é uma perspectiva que, pela boca do próprio Cavaco Silva, não é exatamente a do Governo em relação a algumas matérias. Qualquer um destes cenários é neste momento provável. Aquilo que se percebe é que, na verdade, do ponto de vista meramente legal, depois de um veto político do Presidente da República, uma confirmação por maioria absoluta na Assembleia da República fará com que este diploma avance. Portanto, desse ponto de vista, Cavaco Silva a promulgá-lo. Sendo Cavaco Silva um institucionalista, e ele, de resto, no próprio comunicado que fez, já depreendia que este veto era um veto absoluto do ponto de vista político, mas era um veto relativo e, portanto, em relação ao Governo. O Governo nunca poderia executar esta lei com este veto do Presidente da República, mas era um veto relativo no que diz respeito à Assembleia da República. A Assembleia da República aqui tem sempre a última palavra em relação a esta matéria. Entretanto, o Manuel Carvalho também se juntou nesta nossa conversa. Boa tarde, bem-vindo. Fazes também esta dupla leitura? Poderá haver uma decisão que de alguma forma incomoda o Presidente ou, por outro lado, isto poderá ter sido conversado a priori antes destas duas decisões? Bom, eventualmente terá sido conversado e terá sido, a decisão do Presidente da República terá sido previamente comunicada, ela foi tomada no dia 11 e, portanto, hoje já é dia 13, portanto, tiveram mais tempo para poder discutir e expor as suas divergências. Agora, isto é um veto político. Um veto político não é uma dúvida sobre uma constitucionalidade e, portanto, é uma rejeição do princípio político que está subjacente, portanto, a este aumento, a uma divergência de fundo. E, portanto, se eles discutiram entre eles esta divergência, evidentemente que não chegaram a consenso absolutamente nenhum, porque o Presidente manteve a sua decisão e, dentro dos mecanismos constitucionalmente previstos, o Governo vai tentar superar, portanto, este constrangimento, que é um constrangimento que surge num momento bastante inoportuno. Estamos em plena avaliação da Troika e é um constrangimento que o Governo vai ter que ultrapassar numa medida de força que é, portanto, mandando para a Assembleia da República o documento tal qual ele está, sem mexer sequer uma vírgula, e a partir daí, portanto, forçar o Presidente da República é uma de duas decisões. Ou aceita ou promulga, portanto, este aumento, ou vai duvidar, portanto, de eventuais inconstitucionalidades, e manda para o Tribunal Constitucional. Eu não me parece que o Presidente da República, depois de um veto político, possa ir por aí. E a situação ficará calma entre as duas partes? Pois, é isso agora que veremos. Qual é a consequência deste braço de ferro, se é que ele existe, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Como eu digo, não me parece até sequer estranho que possa haver esta divergência de posições. Por muito alinhados que eles estejam, também seria até estranho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pensem sempre a mesma coisa em relação a todas as matérias. Do ponto de vista da democraticidade, daquilo que é o funcionamento do nosso sistema político, parece-me até saudável que em determinados momentos o Presidente venha dizer, como o Manuel agora salientou, olha, em relação a isto eu não tenho nenhuma dúvida, há aqui uma objeção de fundo em relação a esta matéria. Mas depois é interessante analisarmos aquilo que são os argumentos usados por Cavaco Silva, que é o dizer que isto aqui é para consolidação das contas públicas, ou seja, o que Cavaco Silva vem dizer é também que não houve total transparência por parte do Governo em relação a esta decisão, que ao tentar mascarar isto pela sustentabilidade do sistema de segurança social, estavam a ocultar aquilo que na verdade é o principal objetivo deste imposto, que no fundo é também isso, um acrescento de imposto. Até porque, fazendo as contas, não era necessário sequer um aumento desta dimensão para atingir aquilo que estava orçamentado. Bastava 0,5% para que as coisas ficassem estabelecidas. E, portanto, há aqui claramente uma intenção de encaixar dinheiro no orçamento de Estado. E nem sequer é muito, são 133 milhões de euros. Claro que é um número sempre impressionante, mas para aquilo que é a dimensão do orçamento de Estado é uma pequenina gota.
direita. Não tenho dúvidas de que o Governo, se necessitasse, poderia encontrar aqui uma alternativa, mesmo sendo numa altura crítica, como aquela que o Manel salientou, mas parece-me que há aqui realmente uma questão de princípio de que o Governo não quer abrir mão. E de alguma forma poderemos recuperar a expressão já conhecida, as relações, o estado das relações institucionais entre o Governo e a Presidência da República depois desta decisão? Não, parece-me tudo que isto que é uma situação casuística. Acho que não se pode, o Governo certamente não estaria à espera que o Presidente da República fosse, enfim, um mero executor de todas as suas iniciativas, fosse um prolongamento da ação do Governo. O Presidente da República tem constitucionalmente um poder que nós sabemos que é um poder de moderação e tem todo o direito a divergir politicamente de algumas das medidas. Aliás, o que é estranho é que numa situação tão difícil como aquela que nós vivemos, com uma governação tão complicada como aquela que nós temos, esta tenha sido a primeira vez em que há uma divergência política, em que há um veto político por parte do Presidente da República. Eu quero crer, portanto, que a tramitação, portanto, deste diploma vai seguir, portanto, os processos normais e vamos chegar ao final. O Presidente da República vai promulgar, deixou assinalado à sociedade, a toda a gente, que, de facto, ele não concorda com esta decisão, mas quem tem o poder executivo, quem tem o poder de fazer e executar as leis é o Governo, e neste caso a Assembleia da República, e restam-lhe, portanto, poucas alternativas, e não quero crer que isto vá ser, portanto, um conflito que possa deixar como uma larva de mal-estar que se vai desenvolver nos próximos tempos. Não me parece que isso vá acontecer. Uma semana em que o Presidente tem estado em evidência. Começa pela posição sobre o cautelar, a decisão sobre o retificativo, a exoneração de 2 consultores. Ontem, quem poderia de alguma forma criticar o Presidente nas redes sociais, hoje até acabou por o elogiar por esta decisão, por este veto. Sim, e desse ponto de vista eu acho que o Presidente da República, enquanto figura institucional, sai reforçada. Exatamente por se perceber que ele afinal mexe. Para quem dizia que Cavaco Silva praticamente se tinha anulado perante o Governo, mostra com este veto político que tem um poder de duvidar e de discordar daquilo que o Governo faz, mesmo estando alinhado naquilo que é o essencial. Mostrou com a exoneração de 2 dos seus consultores que está atento em relação àquilo que são as tomadas de posição pública de alguns dos seus elementos mais próximos, embora até com alguma duplicidade de critérios. Já houve outros momentos em que consultores seus tomaram decisões públicas acabando por se juntar a determinadas causas. Estava-me a lembrar de Jorge Moreira da Silva, que era também um consultor seu, fez campanha por Pedro Passos Coelho para a liderança do PSD e nessa altura não vimos Cavaco Silva preocupado com as posições que ele tomava, mas se agora tomarmos os consultores como alguém que se agrega a uma posição institucional, percebe-se que Cavaco Silva tenha tido esta posição de os afastar, embora me pareça que, na verdade, um consultor deveria ter uma margem de manobra um pouco mais alargada, que lhe permitisse, em muitas situações, ao até aconselhar o Presidente da República, estar em dissonância com aquilo que são as decisões finais que, enquanto Presidente da República, ele toma. Manel, faz-se também esta leitura. Estou completamente de acordo com aquilo que diz. É um sinal de que o Presidente ainda mexe, como diz o Ricardo? Mexe, estou de acordo com aquilo que diz o Ricardo quando ele diz que, de facto, o papel, a posição, a imagem institucional do Presidente da República fica reforçada ao longo desta semana. Nós, nesta semana, conhecemos o prefácio, portanto, é um dos seus roteiros, onde ele assinala, onde o Presidente da República assinala com toda a clareza a dificuldade que vai ser, portanto, que o país vai ter para conseguir reduzir a sua dívida pública. Portanto, aquelas contas que ela faz são, de facto, muito impressionantes e é claramente um sinal que ele deixa, portanto, não apenas à classe política, mas a toda a sociedade. Depois, a maneira como ele lida com a admissão dos seus 2 conselheiros, que nós sabemos que eles próprios puseram o seu lugar à disposição do Presidente da República, não quiseram criar aqui um incómodo, mas, de qualquer forma, portanto, teria sido facilmente compreensível e aceitável que ele dissesse: não, senhor, se a vossa opinião, vocês têm toda a liberdade de ter a vossa opinião, vocês não fazem parte de nenhum órgão, portanto, institucional, não fazem parte, enfim, dos serviços da própria Presidência da República, não é o chefe da Casa Civil, não é um chefe da Casa Militar, são apenas conselheiros e, portanto, quando um Presidente da República escolhe os seus conselheiros, não está à espera, única e exclusivamente, que eles digam aquilo que é a posição do Presidente ou o que é a posição de qualquer outro órgão institucional, como seja o Governo. Portanto, deve estar à espera de pessoas que pensem pela sua própria
própria cabeça. Foi isso que aconteceu, mas de qualquer forma há aqui claramente o cuidado de não colocar o mínimo de perturbação, o mínimo de ruído. É uma posição de fundo que o Governo considerou absolutamente inaceitável e fê-lo com uma veemência total. Portanto, ao aceitar imediatamente a admissão dos seus 2 conselheiros, o Presidente da República retirou-se imediatamente de toda e qualquer polémica. O que lhe dá, uma vez mais, e daí eu estar de acordo com esta posição do Ricardo, quando ele diz que a imagem e a posição do Presidente da República se reforça, o que lhe dá mais margem de manobra para poder assumir perante o Governo, portanto, um veto político com esta repercussão política. Manuel Carvalho, Ricardo Jorge Pinto, obrigada a ambos. Obrigado.